Olá, é com muita alegria então que nós começamos a aula número 2 do curso Luz para o Seu Despertar. A ideia dessa aula é que nós revisemos um pouco alguns conceitos que foram expostos na primeira, mas que nós possamos expandir e aumentar então, introduzindo novos conceitos para vocês, para que nós possamos ir construindo um raciocínio e cada vez mais aprendendo juntos e ampliando a nossa visão de uma forma maior, obviamente. E para isso eu escolhi o título Deus, as fases da substância do universo relativo. Relativo porque nós vivemos num universo material, e é o que a gente conhece, e ele é relativo. Lembrando que Deus, o universo paraíso, ele é absoluto. A gente vai falar disso mais para frente, mas ainda que relativo, ele está inserido nesse oceano absoluto, ok? Então, sigamos e espero que gostem. Vamos em frente. Então, só relembrando que nós falamos bastante sobre a questão do monismo, introduzida por Pietro Baldi no livro A Grande Síntese, em que há uma série de características muito importantes, mas em especial ele coloca que a substância, né, existe apenas uma única substância, e essa substância pode ser entendida como amor, como ordem, né? E não só isso, mas ela no nosso ambiente, no nosso nível evolutivo, ela se encontra em diferentes fases, alfa, beta, gama, e na verdade nós vamos trabalhar aqui esses conceitos de uma forma um pouco invertida, gama sendo matéria, beta sendo energia e alfa sendo espírito, né? Para que vocês entendam de uma forma um pouco mais didática do que a gente quer falar, em especial para que fique mais claro a construção desse raciocínio do ponto de vista de construção. E vale também lembrar que esses conceitos aqui de Deus são importantes, a gente sempre tem em mente, né? Então, primeiro, que Deus, em essência, ele é amor, como ser, ele é verdade, como princípio, ele é lei, e essa lei ela deve ser entendida como ordem de equilíbrio e ordem de justiça plena, justiça moral. E como substância, ele é vida. Uma coisa interessantíssima, e isso eu peguei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nas primeiras páginas do Evangelho, é que esse conceito de que Deus é uma lei, que é algo maior, que tudo coordena, que está inserido em todos os processos da vida, não é atual, é muito antigo, vem da época dos grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles e assim por diante, Platão. E vejam só o que esses dois grandes pensadores colocaram lá no Evangelho. O amor que deve unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como uma lei natural. Olha só como essa ideia, esse conceito é tão antigo e ainda assim hoje a gente não consegue abstrair e por vezes até sentir isso em nossos corações. E ainda, Sócrates, tendo dito que o amor não é um Deus nem um mortal, mas um grande demônio. Entendendo aqui demônio, porque nessa época demônio era entendido como espírito, tá? Então, esse demônio, um grande espírito, e aqui em letra maiúscula é importante, por quê? Porque é visto como um organismo de vários seres presidindo ao amor universal. Esta afirmação lhe foi imputada, sobretudo, como crime.
Então, Sócrates sofreu por ter intuído essa ideia tão magnífica, essa ideia tão moderna, tão de vanguarda, em especial para a época, e foi considerado até um criminoso por ter colocado algo que é tão básico e que, na verdade, foi defendido por vários e vários missionários depois dele. Muito bem. Então, com base nisso, sigamos adiante. E apenas para relembrar vocês que o Deus, tá bom? Este Deus espiritual puro, ele é, na verdade, um processo intrínseco, segundo o Balde, não vibracional, portanto, ele não dispõe de matéria alguma, e o Balde chamou de sistema. Nós poderíamos chamar de paraíso. E aí, novamente, então, todos aqueles conceitos, né, em especial que eu vou enfatizar mais aqui hoje, que é a questão do absolutismo, ou seja, quando nós conseguimos vivenciar esse estado intrínseco de ser, nós estamos no absoluto. E nós chegamos próximo a esse absoluto, experienciamos isso, sentimos a infinitude, né, do ser, a ausência total da relação espaço e tempo. Mas, como disse, isso é intrínseco. Nós hoje vamos focar, então, nas questões que estão abaixo disso, ou seja, as questões da substância que estão no campo do relativo, do universo relativo material que a gente conhece. Vocês sabem que a ciência já estima que existam multiversos, ou seja, vários universos paralelos, né? Mas nós, então, vamos abordar o que a gente conhece, obviamente, e o que foi descrito até agora a respeito disso. Tá? Lembrando também que Deus, nesse campo, ele é transcendente e imanente. Imanente no sentido de atrair os seres para si, para que se experiencie, para que evolua, para que se busque a ascensão, o processo evolutivo como um todo. E ele também é transcendente, porque ele transcende além da sua própria obra. Né? E o espírito que vivencia isso, ele transcende em Deus, transcende si próprio e depois ele emana isso. Mas esse é um outro assunto, é um outro tema que nós talvez falaremos mais para frente. Então, é interessante a gente começar a pensar que o nosso universo ele é composto de três coisas basicamente, que o Balde coloca como gama, o estado da substância, como matéria densa, que eu representei aqui com a foto de um átomo, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre os conceitos do átomo, mas em especial entendam a fase gama como a fase mais densa da matéria, que a gente pode entender então, também como um princípio de atração, né? Porque os próprios átomos se atraem, né? É um princípio de atração, os próprios espíritos se atraem, os animais se atraem em grupos, então é uma lei nessa fase mais densa. Depois, o Balde coloca a fase beta como a fase de energia, que nós podemos entender como uma fase mais de sensibilidade, uma fase de conexão, uma fase de abertura de sensações, né? E, obviamente, ela é um processo de evolução desta matéria densa para uma matéria menos densa ou mais fluídica, ok? Então, energia.
E a fase alfa, que é a fase do espírito, que no seu extremo maior é amor, simplesmente amor pleno e incondicional. Lembrando que no próprio Livro dos Espíritos, quando se faz a pergunta lá de qual é a essência da evolução do espírito, qual é o seu objetivo? O objetivo é chegar em espírito puro e, para tanto, a necessidade da desmaterialização. Então, essa visão aqui que nós temos é uma visão, primeiro, retilínea, né, de evolução, e segundo, é uma visão mais estática do processo. E é justamente isso que eu quero desmistificar com essa aula. Mostrar para vocês que todos esses estados da substância, elas primeiro são a mesma coisa e segundo, elas se interconectam de forma a formar um grande universo que funciona através de uma lei maior, que é a lei do amor e a lei da ordem, que nós conversamos lá no primeiro slide. E vamos ver se eu consigo alcançar esse objetivo. Um conceito muito importante que a gente precisa fixar desde já é que o Bald coloca que tudo no universo funciona através de ciclos. E para isso, então, eu vou ler aqui esta frase que foi retirada, para variar, do livro A Grande Síntese, na página 98. Olhai em torno de vós. Cada fato nasce por abertura de um ciclo. Começa, expande-se até o máximo. Depois retorna sobre si mesmo. Tudo procede assim. Quaisquer coisa que quereis fazer, tereis de abrir um ciclo que depois fechará. A semente de vossos atos está no vosso pensamento. Tal como a semente produz o fruto, e o fruto produz a semente. O pensamento produz a ação, e a ação produz o pensamento. É muito interessante pensar nisso quando a gente faz uma analogia ao próprio processo científico de construção do conhecimento, né? Se cria uma hipótese, que é uma ideia, é um pensamento, e aí então cria-se uma ação, uma experiência, por exemplo, e essa experiência ela é conduzida de forma a confirmar aquela ideia que nós tínhamos ou não, né? Ou refutar aquela ideia que foi uma ideia primordial. Mas, independentemente disso, houve uma origem de um pensamento, a ação e o fechamento de um pensamento para a abertura de novas hipóteses. E é assim que o processo do conhecimento acontece. A lei do progresso também funciona dessa forma. E essa lei ela vai acontecer em todos os setores possíveis e imagináveis que vocês tenham em mente e possam se lembrar no universo. E eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam melhor do que a gente está tentando colocar para vocês. Então, a fase gama, que seria a fase primordial ou inicial, não primordial, mas primária, digamos assim, né, onde se inicia o processo do ponto de vista evolutivo, vamos colocar assim primeiro para não confundir a cabeça de vocês, a gente pode entender esta fase como uma fase mais estática da matéria, tá? Então, lembrando o conceito de átomo que talvez alguns tenham tido lá na escola, né, na faculdade, no colégio, o que se tinha? Que o átomo era composto de um núcleo, composto de prótons e nêutrons, e que elétrons giravam ao redor deste núcleo, né, de forma a formar, então,
uma organela, digamos assim, estruturada, né? E que esses elétrons respeitavam certas órbitas ao redor deste núcleo. Com o passar do conhecimento científico, em especial na década de 40, se eu não me engano, com o advento da física quântica e novas descobertas, foi se percebendo que esse conceito bem estático, né, que a gente acabou de apresentar aqui do átomo, ele não existe mais. E que, na verdade, o átomo ele apresenta muito mais compostos dentro do seu núcleo do que simplesmente nêutrons e prótons, né? Como é chamado de subpartículas. E o Baldi ele descreve isso no livro de forma muito mais completa. Eu também não sou físico, não vou ficar aqui tentando falar para vocês de forma específica todos esses processos. Mas talvez alguns se recordem daquela experiência que foi realizada há alguns anos atrás, virou até notícia mundial, da partícula de Higgs, né? Então, para vocês entenderem que a partícula de Higgs é uma mini partícula que foi descoberta nesse envoltório aqui todo, nesse processo, nesse complexo todo de prótons, nêutrons, elétrons e partículas e subpartículas que interagem entre si e compõem a matéria que nós conhecemos. Uma outra coisa importante é lembrar que o comportamento do átomo hoje em dia ele é visto de uma forma muito mais dinâmica, muito mais instável do que se tinha no passado, né? Aquela coisa de o elétron ele gira aqui em volta do nêutron, do núcleo, mas quando ele perde força, esse elétron sai. Eu lembro até que na escola a gente fazia algumas contas, lá tinha fórmula para fazer isso e tal. Depois de um experimento que também ficou muito famoso, que é um experimento de Young, que é o da dupla fenda, ele conseguiu mostrar que o átomo e as partículas, em especial os elétrons, eles se comportam por vezes como partícula e por vezes como onda, mostrando que existe uma instabilidade nesse campo aqui e que esse sistema ele é dinâmico e ele se comporta de várias formas inimagináveis. Para quem viu a primeira aula, viu lá aquela cientista falando sobre o campo e como tudo está conectado e como existe aquela lei de sincronicidade em que se uma partícula ou uma subpartícula for colocada em Nova York e a outra for colocada no Japão e uma fizer um movimento neste lado, né, em Nova York, a outra vai fazer o movimento oposto para acompanhar, porque tudo está sincronizado. Então, isso já é provado cientificamente. Outra coisa importante de lembrar aqui desta fase é que o Baldi chama a série estequiogenética toda a série de compostos químicos atômicos que são relacionados com o peso atômico, ou seja, quanto mais menos elétrons, menor o peso atômico, quanto mais elétrons, maior o peso atômico. E ele descreve lá que nós temos do hélio ao urânio toda a tabela periódica, né, dos compostos químicos, e que a matéria, quando vai ficando mais pesada, ela começa a se tornar instável. E é por isso que nós temos, então,
o efeito da radioatividade. Por quê? Porque a própria matéria não se suporta de forma tão agregada. É como se ela estivesse tão carregada que ela precisa se dissipar. Então, os elétrons, todo o sistema, ele não consegue se manter fechado. Então, por isso que existe a instabilidade, e eu estou explicando, claro, de uma forma bem simples, porque para que se entenda sem nenhuma especificidade do processo, mas a ideia é mais ou menos essa. E vejam que interessante. Para a química orgânica, existem alguns compostos, como o oxigênio, o carbono, né, que são elementos que têm um peso atômico específico para que haja a possibilidade e a capacidade de que o campo orgânico, biológico, funcione. Porque dependendo do tipo de elemento químico, por ele ser tão instável, o nosso próprio organismo não suportaria, não conseguiria suportar. E isso acontece. Se a gente pensar em elementos mais pesados, como o chumbo, por exemplo, para nós o chumbo é algo extremamente tóxico, não suportável e assim por diante. E outra coisa interessante de colocar, e o Baldi faz essa relação também, é que no microcosmos, ou seja, lá no átomo, né, você tem um núcleo e tem os elétrons girando aqui em órbitas distintas, né? Mas esse sistema é muito semelhante com o que nós vemos no macrocosmos, né? Como no nosso sistema solar, que você tem o Sol, que seria o equivalente ao núcleo, e os planetas girando em suas órbitas, né? E a gente pode até expandir essa ideia aqui, seguindo para as galáxias e assim por diante. A gente vai fazer um pouco desse exercício um pouco mais para frente, em alguns slides para frente. Muito bem. Se a gente tem esse conceito, então, de que tudo é cíclico, de que tudo precisa iniciar um processo, fechar-se ou voltar em si próprio para começar um novo processo, o que a gente precisa entender? Que na fase matéria, que vai do hélio até o urânio, existe a necessidade da substância passar por todas essas etapas e retornar em si própria, de forma a começar um novo processo. E é isso que ele mostra nessa afirmação aí, o Baldi, quando ele diz: cada individuação é um ciclo. Se tudo que existe constitui uma individuação em seu aspecto estático, compõe um ciclo em seu aspecto dinâmico. Ou seja, se a matéria ela está estática e ela precisa caminhar em ciclos até chegar no urânio e termina essa fase estática, então precisa entrar num novo ciclo, esta fase gama. E qual é a próxima fase? É a fase em que a fase gama se esgota e entra na fase dinâmica, numa outra fase, num outro ciclo. Então, se abre um novo ciclo, que é o que a gente vai explicar. Outro conceito importante é entender o conceito de unidades coletivas. O que ele quer dizer com isso? Que cada organismo é composto de organismos menores e é componente de maiores. Então, veja, é simples de entender. É só pegar, por exemplo, o nosso organismo. O nosso organismo é composto de vários órgãos. Esses órgãos seriam organismos menores, mas que compõem um organismo maior.
Se você pegar as células do nosso estômago, por exemplo, elas são unidades menores, mas que se unificam, né? Que trabalham em conjunto para construir e compor o nosso estômago. Então, essa lei ela funciona tanto para o micro quanto para o macro. E a gente pode expandir essa ideia nas duas direções, tanto para o micro como para o macro. Tá bom? É importante ter isso em mente também para que a gente vá entendendo todo o processo. Então vejam só, uma vez que a fase gama ela se esgota e os elétrons lá do urânio eles não conseguem mais ficar naquele sistema, eles precisam então, e o sistema começa a ficar instável, eles precisam então entrar numa nova fase. Esgota-se a fase da matéria para chegar numa fase mais dinâmica do processo, que é a fase beta. Então, os elétrons que estão lá, eles saem do sistema e começam a formar o que ele chama de fase dinâmica, que é composta por ondas. A primeira onda que se forma, que ele entende como a primeira onda da matéria, de modo geral, do ponto de vista macroscópico, tá? É a gravidade, que ele chama de protoforça típica do universo dinâmico. Então, uma vez que esgotou toda a fase gama ali da matéria que compôs o nosso universo, então quando houve o Big Bang teve lá várias fases e tal. A gente vai falar sobre isso também mais para o futuro aí. Mas, uma vez que o Big Bang deu início ao processo e a fase da matéria se esgotou, então começou um processo de fase gama de formação do universo. E a primeira força que atua nesta fase é a gravidade. Por isso que depois do Big Bang é que começa a haver a formação dos planetas, dos sistemas solares, das estrelas, assim por diante, porque aquela matéria que estava toda dispersa no universo, ela começa a se agregar, ela começa a ter a atração dos organismos. Então, primeiro tem a atração, lembra que eu falei lá no começo, a atração do átomo, da fase gama matéria, então os componentes começam a se atrair para formar, né, os mundos e tudo mais, mas uma vez que esses mundos se formam porque se atraem, aí a fase se esgota e aí então começa uma fase dinâmica, fase de energia, que como eu já disse, é a gravidade. E aí a gravidade começa a agir sobre esses planetas para que comece a ocorrer a organização dinâmica de toda essa estrutura universal. O que acontece então? O elétron ele sai lá do urânio, digamos assim, e ele toma trajetórias diferentes, ele assume uma trajetória fora do sistema e começa então a produzir a ação de ondas, que foi o que eu falei lá no começo, sobre o estudo do Young, que ele viu que uma hora o elétron se comportava como partícula, outra hora ele se comportava como onda. É justamente isso que nós estamos falando aqui. É a onda, fase beta, fase dinâmica. Então, o processo, a onda, ela é medida através de frequência, amplitude e comprimento de onda. Isso aqui é o comprimento de onda. Quais são as ondas que a gente conhece? Os raios gama, olha lá, os raios X, a radiação ultravioleta que vem do Sol e nos queima,
né? Se a gente não se protege. Aí a luz visível, com todos os seus espectros de cores. A energia ou onda infravermelha, as ondas, as microondas, as ondas de rádio e as ondas baixas. Então vocês vão vendo que essa amplitude ela vai aumentando de forma que cada vez mais as ondas elas vão perdendo a sua penetrabilidade. Pensem no seguinte, o raio-x ele passa até pela parede se a gente deixar. Por isso que nos ambientes onde a gente faz exames de raio-x tem que usar lá o avental de chumbo, as paredes são chumbadas, porque a penetrabilidade desse tipo de onda é muito maior do que a luz, por exemplo, embora ela tenha uma certa penetrabilidade. O ultravioleta também, porque ela chega a queimar a gente, então se queima é porque está penetrando, está batendo, está incomodando. Já as ondas baixas de rádio e televisão, por exemplo, são ondas com menor penetrabilidade. Por isso que a evolução da onda lá no seu final, ela tende a ser uma onda praticamente retilínea, que a gente vai chamar de energia sutil, e ela começa a ser o germe da vida. A gente vai explicar um pouco melhor esse conceito, mas eu já adianto que a partir do momento que se esgota a fase beta, então começa a fase de alfa, que é a fase do espírito, a fase mais sublime ou mais rarefeita da substância. Então, como que esse processo vai ocorrer? Mas antes, é preciso lembrar, e eu coloquei esse slide aqui só para dar o exemplo para vocês, de que, vejam só, essa teoria, ela acontece até nas nossas galáxias. De que forma? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, é a imagem de um buraco negro. O buraco negro, como se sabe hoje em dia, é uma região que nem a luz consegue sobreviver, digamos assim, né? O buraco negro absorve toda a energia, toda a matéria possível. O que o balde ele coloca? Ele coloca que quando a fase gama se elimina, ou seja, ela exaure, não tem mais para onde ir, ela vai se transformar em energia, como eu falei, em fase gama. Desculpe, em fase beta. Que é exatamente isso aqui, olha lá, o hidrogênio, o hélio, lítio e assim por diante até chegar no urânio. Olha lá, átomos com um elevado número de núcleons tendem a ser estáveis, que foi o que a gente falou. Então a força eletrostática ela caminha para uma força nuclear forte e a energia aqui vai aumentando em termos de potência. Muito bem. Na galáxia acontece a mesma coisa. Então aqui é a origem da matéria, de toda a matéria. Acontece então a formação de estrelas. Essa matéria, que é uma matéria desorganizada, ela vai se organizando e ela entra aqui num ciclo de espiral, que é importante porque é ciclo. Lembra que eu falei para vocês que todo ciclo ele termina e começa de novo, termina e começa de novo, e ele se fecha em si mesmo para iniciar um outro ciclo. É exatamente o que acontece aqui na galáxia. Então, o nosso planeta Terra ele foi formado lá no passado, né? O nosso universo foi formado, calcula-se, há 14 bilhões de anos. Então, uma hora nesse processo aí,
ocorreu a formação da nossa galáxia, a Terra se organizou aqui e ela foi caminhando. A Terra hoje em dia está mais ou menos nesta faixa aqui, ou seja, ela já é matéria velha. O que isso significa? Ela já está em processo de degradação, em processo chegando próximo à fase de urânio, ok? E quando a matéria que está aqui, ó, na borda da galáxia, ou seja, na borda da espiral, terminando o seu ciclo, exaurindo o sistema, não consegue mais ficar lá no sistema, ela se transforma em energia. E uma vez que se transforma em energia, ela retorna para o centro do processo, porque é um ciclo. E aí ela inicia um novo processo, de novo, e aí até exaurir de novo, mas sempre evoluindo, sempre buscando um melhor entendimento, digamos assim, de todo o processo evolutivo. Essa é a base da teoria, e esse exemplo aqui, eu acho que mostra de maneira bem clara a teoria por trás de tudo que nós estamos conversando. Muito bem, sigamos adiante. Qual que é a ideia, então, na fase alfa? A gente falou lá que o elétron ele se dissipa, né? Quando chega no urânio, ele se dissipa, ele sai em órbita e se transforma em ondas, e essas ondas elas vão ficando cada vez mais retilíneas até o ponto em que realmente ela acaba ficando retilínea, mas como ela precisa voltar fechar o ciclo em si própria, ela ataca o centro do núcleo dos átomos, novamente. De forma a ativar esses átomos de forma bastante violenta, segundo o que o Baldi explica. E ele cria esse choque que é direto em direção ao núcleo do átomo, gera uma série de modificações dentro do átomo, no seu comportamento. E isso faz com que haja o início de movimentos que ele chama de movimentos vorticosos. Esses movimentos vorticosos vão gerar, então, uma ideia, tá? Um princípio de individuação da substância. Então, a matéria que era inconsciente, digamos assim, ela começa a ter um princípio de atração. É onde, por exemplo, os átomos começam a se atrair para formar diferentes compostos. É daí que surge, então, a individuação da substância no sentido da química, ou, em especial, no sentido da química e da orgânica. Então, esse princípio de movimentos vorticosos faz com que haja o início da formação de sistemas ou unidades coletivas menores, ainda em nível atômico, ok? Mas que vão ser chamados de movimentos vorticosos. Talvez a forma como o Baldi coloca é que a parte mais tênue desse processo da onda, ele chama de eletricidade. E essa eletricidade ela vai evoluir para o magnetismo. Do magnetismo ele vai evoluir para a vontade. Da vontade vai evoluir para o pensamento. E do pensamento vai evoluir para a consciência. Então, vejam só. Para nós é extremamente difícil, porque a nossa mente é uma mente que ainda não consegue absorver ideias tão abstratas, mas a ideia é que, a partir desses movimentos vorticosos, uma pequena vontade de vida se inicia e ativa a matéria que antes
era inerte. E aí começa um processo de magnetismo, de atração, e esse processo vai evoluindo de forma tal que chega um ponto em que esta vontade de viver começa, essa energia, essa eletricidade, essa inteligência que domina a matéria, ela começa a virar vontade. Depois, pensamento, até que chega em consciência. E aí você pode expandir isso até para consciência cósmica ou consciência crística e assim por diante. Esse é o nosso objetivo, é chegar a reconectar-se com essa consciência que nós perdemos, que é a consciência intrínseca. É interessante pensar também que esses movimentos vorticosos, eles são o princípio do processo, mas que o eixo é a alma do sistema atômico vital, assim como o núcleo é a alma do sistema atômico inorgânico. Então, esse processo ele ocorre de forma a originar o sistema fechado, que é o quê? É justamente um sistema em que essa eletricidade, essa inteligência, essa capacidade de emanar-se na matéria e dirigir a matéria, ela se fecha em si própria. E eu lembrei aqui dos chakras, por exemplo. Os chakras não deixam de ser esses circuitos fechados que coordenam os nossos órgãos, por exemplo, do ponto de vista energético, né? E o nosso psiquismo é o que está coordenando todos esses vórtices menores, ou esses movimentos vorticosos, que ele chama de vórtice, menores. E esses vórtices, eles têm um eixo principal, né? O eixo principal aqui que coordena esses vórtices menores. E isso aqui vai evoluindo sempre, sempre com o objetivo cada vez mais de buscar plenitude. A eletricidade globular é justamente a evolução do movimento vorticoso que consegue, então, ter a condição de um primeiro princípio de distinguir-se, distinguir o eu, distinguir o próximo, diferente, que se exterioriza, ou melhor, que se diferencia do meio ambiente. Ele chama isso de eletricidade globular. Então, essa eletricidade é o que dá a capacidade de a célula se formar, porque daí você já tem um sistema fechado muito mais complexo, com componentes químicos e componentes orgânicos. E olha lá o que ele afirma na página 311. Vedes esse íntimo impulso manifestar-se em toda parte, primeiro na direção da química da vida, mediante a formação do plasma, por seu crescimento, reprodução e evolução. Depois na construção dos órgãos internos, que em seu funcionamento orgânico permitem manter-se vivas as unidades superiores dos órgãos externos, que se lhe asseguram a nutrição e a defesa, a vida e a evolução, por fim, na direção geral, impressa em toda essa máquina sob o impulso do instinto e da razão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também mais para frente, mas é muito interessante a profundidade dessa sentença, dessa frase. E aqui eu estou dando um exemplo para vocês, mostrando justamente que tudo ocorre em campo fechado e que tudo respeita essa lei de ciclos, em cima de ciclos, né, que vão se fechando e vão evoluindo e vão esgotando a fase, assim por dentro. Então, aqui o átomo, aqui também um exemplo de energia que emana, retorna em si própria e vai fazendo isso, esse processo, né, sempre. E aqui o nosso corpo, né? A gente podia até imaginar os chakras aqui e um campo fechado que retorna em si próprio, né? Sempre buscando harmonia, buscando evolução, buscando sempre a evolução de toda a parte que está sendo coordenada aqui pelo psiquismo. E aí, pessoal, a gente pode então começar a
comparar um pouco o que foi dito lá no Livro dos Espíritos para nós, o que os espíritos sublimes falaram sobre essas questões e o que o Balde trouxe, para vocês verem como tudo é a mesma coisa e, na verdade, o Balde só vem explicar de uma forma um pouco mais científica e de uma forma um pouco, talvez, mais clara todos esses processos que foram descritos lá na década de 1860. Então, a pergunta 22 do Livro dos Espíritos: que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito. Por quê? Porque é o invólucro que faz com que o espírito fique preso, né? A matéria ela é densa, então não permite a expansão do espírito, a sua liberdade. É um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Eu acho que daqui já dá para começar a entender um pouco essa questão da animação da matéria, né? Ou seja, o processo de, depois do que eu expliquei, da fase alfa, é justamente isso daqui, ó, é o instrumento que ele usa sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação, a ação sobre a matéria. Que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Então, é a inteligência capaz de conectar-se com o universo e fazer com que toda a substância haja de forma integrada, numa coisa só. A substância é o mesmo princípio. Ela só está em estados diferentes, como a água, ela está em estado sólido no gelo, líquido na água, né? Líquido, e no vapor gasoso. É a mesma coisa. Qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, nenhuma coisa é um nada, e o nada não existe. Muito interessante, porque na época não se tinha linguagem suficiente para compreender e descrever esses princípios que o Balde coloca, como os movimentos vorticosos, como as questões que a física quântica trouxe depois, mais para frente, e assim por diante. Então vejam que hoje dá para a gente ter uma leve ideia, uma leve noção, de forma um pouco mais apurada, do que são esses conceitos de inteligência e o que anima a matéria. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. Tá vendo? Então, é difícil para nós, com a nossa mente mecânica, do jeito que a gente entende as coisas, definir e separar o que é inteligência, o que é eletricidade e o que é espírito. É bastante complicado. E a gente vai falar um pouco mais para frente aí sobre a questão do fluido universal. Imaginem quando chegar nesse conceito. Mas talvez com essa frase fique um pouco mais claro para vocês. Olha lá, ó. O Balde coloca aqui: o espírito alfa está na substância. Esta é o movimento, velocidade. É aquilo que movimenta, guia, anima e dirige o vórtice. O vórtice, o quê? O movimento vorticoso lá, o vórtice, sem o qual este perderia seu tipo, sua resistência e se extinguiria, reabsorvido no indiferenciado, ou seja, em algo que não tem sentido, em algo que é inanimado, né? É isso que ele coloca, e aí talvez dá para entender um pouco melhor. Tem ainda aqui uma outra parte do Livro dos Espíritos que eu separei, que eu achei importante colocar. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem um princípio de tudo o que existe. Prestem atenção nisso aqui, ó, a Trindade universal. É importante ressaltar que tudo é feito através de trindade, de trio, Pai, Filho e Espírito Santo. Gama, beta e alfa,
matéria, energia e espírito. Sempre três. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. O que é esse fluido universal? É o movimento vorticoso, que ele vai evoluindo dentro dele mesmo em vórtices fechados a ponto de chegar na eletricidade globular, que ele chama lá, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Tá vendo? Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, porque ainda é matéria. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido. Como a matéria é matéria e susceptível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade de coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, movimentos vorticosos, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiria as propriedades da gravidade que lhe dá. O que é gravidade? É atração. É esse sistema fechado que eu falei para vocês, que os movimentos vorticosos começam a agir de forma a agregar a matéria, mas quem coordena isso é o espírito, né? Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é susceptível a inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Eu acho e espero que, com base nessas exposições, eu tenho elucidado um pouco essa questão do fluido universal para vocês, que ainda é difícil de compreender, mas já dá para ter uma ideia bem melhor do que existia-se no passado. Do ponto de vista do campo mental, o que vai acontecer? Essa inteligência, então, né, que ele chama lá de eletricidade globular, ela vai evoluindo até que chega um ponto em que isso se transforma em psiquismo, verdadeiramente falando, né? Ou propriamente falando. Então, a origem do psiquismo se dá nesses movimentos vorticosos. E aí chega um ponto, nós já falamos sobre isso também, que essa eletricidade, vamos colocar assim, ou essa inteligência, ela consegue então separar o que é eu, o que é próprio, do que é exterior. É quando já está na fase de célula. Isso também vai evoluindo a ponto de que esta inteligência chega em estado de instinto e depois em estado de razão. Quando ela chega em estado de razão, porque aqui nós estamos falando do animal, aqui nós estamos falando de nós, do humano, quando chega no humano, nós temos a condição, então, do livre-arbítrio. E por ter condição de atuar sobre o no livre-arbítrio, porque acabou o determinismo do instinto, da fome, do sexo e assim por diante, porque no instinto é isso que se busca, né? São as necessidades básicas da vida. Na razão é diferente. Você tem ainda o instinto, mas você tem já a razão que pode te dar a condição de escolher, de raciocinar, de agir sobre a substância, né? Sobre a obra de maneira geral. E isso implica em responsabilidade. E toda liberdade necessita de responsabilidade. Então, com base nessas coisas, vocês imaginam como é construído o nosso psiquismo.
Nosso psiquismo ele é construído desde os primórdios, quando nós fomos lá átomo. Lembram da pergunta, acho que é 540 ou 640 do Livro dos Espíritos, que fala que a evolução se dá do átomo ao arcanjo? Então, sendo que o arcanjo já foi átomo, é isso. Então, o espírito ele vai vivenciando, assimilando experiências e vai acumulando todos esse conteúdo a ponto de que chega uma hora que abre o seu psiquismo. E ao abrir o psiquismo, então você tem o acúmulo de experiências. Nós temos o subconsciente, que é todo o nosso passado, lá primordial, né? A gente já falou da teoria da queda dos anjos, então tudo isso daí está aqui embaixo, desde a queda, da saída do paraíso, né? Todo o processo do Big Bang, a construção do universo, depois a queda planetária, assim por diante. Então, tudo isso daí está aqui, ó. Olha só a imensidão que é o nosso subconsciente. O consciente é o presente. Ou seja, é tudo aquilo que você está experienciando hoje, que ele pode ser entendido como esforço e vontade. Já no subconsciente é hábito e automatismo. Ou seja, para um ser que está, para um ser evoluído, digamos assim, né, um ser que está mais voltado para o instinto, para a força, para a luta, para ele isto é habitual. Então, para ele, o automatismo, né, a luta e tal, está no consciente ainda. Para muitos de nós, a luta, a guerra, a vontade de brigar, embora ela ainda esteja presente, a força, o impulso, ela já está mais no subconsciente. Para o santo, então, essas coisas estão totalmente no subconsciente e ele está numa fase em que a caridade para ele, a fraternidade para ele, que para nós é o futuro, é o superconsciente, para o santo, isso para ele já é consciente. Para ele já é o normal, para ele às vezes até já é o automatismo, já está no subconsciente, já está interiorizado. É assim que a gente vai construindo a nossa psique. Então o objetivo sempre é ascender e buscar a superconsciência, que a gente poderia falar um pouco também, mas eu estou me estendendo, então deixa para um. E como a gente falou de trindade, é importante ressaltar que o nosso universo é feito sempre de trindade, 3 dimensões: matéria, energia e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, ou como a Igreja Católica prega, e assim por diante. No campo do universo, da matéria, temos lá o comprimento, área e volume, que são os 3 eixos, X, Y e Z. Então, não adianta querer ficar buscando uma quarta dimensão. A quarta dimensão ela vai ser composta por mais novos 3 eixos. O Baldi descreve isso com muita clareza. Então, esse negócio de que nós precisamos descobrir a quarta dimensão, vamos ter acesso à quarta dimensão. Não, a quarta dimensão ela é composta por mais 3 eixos, que, segundo ele, está na fase da superconsciência, que é o nosso objetivo, é abrir a nossa intuição. Quando a gente chegar nessa fase, aí sim nós estaremos num outro patamar dimensional. Para deixar a coisa um pouco mais simples, talvez, ou mais didática, ele coloca lá, o reino físico nosso é o reino mineral, geológico e astronômico, que compreende a matéria, que é, de certa forma, a fase gama, mas que ele chama de estática, mas que na verdade está agindo lá, está sendo modificada, tá? Mas é uma parte mais densa. O reino dinâmico são as forças, a energia, que compreende justamente todas as formas de energia. E o reino biológico psíquico, você veja que é uma coisa só. Então, o vegetal, animal, humano e o espiritual, que compreende os fenômenos da vida e do psiquismo. Então, entendam o seguinte, o processo evolutivo, ele vem
desde o átomo, né? E esse princípio de inteligência, de consciência, ele se abre justamente quando a fase gama se esgota e ele retorna aqui ao próprio átomo e colide aqui, né? Então passa para a fase gama, vira onda, vira inteligência e retorna aqui. Pum! Aí pronto, se abre a nova consciência, começa o processo de organização, então a consciência está presente já no átomo. Este átomo, então, começa a entender-se como com uma vontade de se unir, com uma vontade de se compor, com uma vontade de organizar a matéria. É o espírito que está acordando isso. E aí, então, ele vai para a fase de mineral. O máximo de organização da fase mineral é o cristal, né? Porque ele é composto de átomos de carbono muito bem organizados. Quando esta fase chega no limite de sua capacidade estrutural, então ele começa a ficar instável e o espírito, a inteligência que está coordenando lá, podemos chamar de fluido vital, que está coordenando tudo isso, o que faz? Ultrapassa esse limite e vai para uma nova fase. Qual que é a fase? É a fase vegetal, em que abre-se então a sensibilidade. Inicia-se o processo instintivo como germe, mas em especial abre-se a sensibilidade aqui. Depois desta fase, evolui-se então para a fase do instinto, que se abre no animal. O animal, então, ele busca o quê? A reprodução, o crescer, nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Que é isso daqui. E depois, quando esgota esta fase, nós chegamos então na fase humana, em que a razão, a psique, se abre e aí nós temos a condição então de chegar no nosso livre-arbítrio e a interagir de forma efetiva, coparticipando de todo o processo de modificação da substância. Muito bem. Então, finalizando, o que essa talvez seja uma das frases mais sábias que foram ditas, né, ao longo da história humana. Nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, que é justamente isso, ou seja, um ciclo dentro de um ciclo que dentro de outro ciclo, e que vai se fechando e se abrindo, fechando e se abrindo, até que todo o processo ele se torna dinâmico. E aqui eu coloquei o que o Baldi apresenta no seu livro como evolução da substância. Então aqui de uma forma bem estática, ou seja, bem linear, né? Seria o termo melhor, linear. Então gama passa para beta, que passa para alfa. Mas a gente sabe que não funciona assim, porque são ciclos. Então o gama passa para beta, que retorna para gama, que volta para beta, que passa para alfa, que retorna para beta, e eles vão e voltam de forma dinâmica. Mas ainda assim, existe uma forma melhor de entender, que é esses três estados da substância interagindo entre si, formando então o grande universo, que é o ômega. E de uma forma ainda mais didática, o Baldi coloca o ômega aqui, ó, que é a equação verdadeira da substância, né, do universo, que é o ômega aqui no centro, e aí as substâncias se modificando aqui, ó, né, interagindo com esse universo e construindo esse universo de forma cíclica. E é muito legal pensar que quando Cristo esteve aqui, lá no Apocalipse 1:8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o espírito e já sou também o universo, eu coparticipo, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece e revela a João, tá vendo? Então ele
está no sistema, ele já é espírito puro, ele já coparticipa da lei de ordem, da lei de justiça, ele já entende todo o amor, e como ele está nessa fase aqui já plena, porque todas essas fases aqui ele já eliminou, então ele é o alfa e ele é o ômega, porque ele está junto do processo. Ele está coparticipando do processo. E tem mais uma aqui muito boa. E declarou-me ainda, tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água e da vida. Tá vendo? Mais uma vez um exemplo de que não existe princípio, meio e fim. Existe um processo de continuidade. Ele coloca aqui, eu sou o princípio e o fim. Por quê? Porque eu sou o gama, o beta e o alfa, né? Mas eu iniciei, terminei e continuo, porque sou alfa e sou ômega. E aí, então, nós reforçamos aquela ideia de que o todo está na parte e a parte está no todo. Olha lá, o balde de novo. Pensai, a respiração do átomo dada pela respiração do universo. A respiração do universo dada pela respiração do átomo. Uma criação sem fim, sem limites, em que tempo e espaço são apenas propriedades de uma única fase, ou de uma fase, além da qual desaparece. Ou seja, ele diz aqui que no relativo vai chegar um ponto, vai chegar um momento em que nós não teremos mais o tempo e não teremos mais o espaço. Chegaremos à fase só de energia, de beta, né? É quando o nosso gama desaparecer. Então ficaremos em beta e em alfa. Onde o relativo limitado, imperfeito, mas em evolução inexaurível no infinito, forma e iguala ao absoluto. E aí também dá para entender um pouco por que nos foi ensinado que ele está no meio de nós. É por isso que esses dizeres foram colocados para nós, porque acima de tudo Deus não está fora da sua obra, ele atua de forma inteligente dentro da obra, dentro da substância, agindo e coordenando através de ordem, através de lei, nos seus diferentes níveis. E para finalizar aqui, a gente então coloca um conceito que é muito bom, que é o conceito de não criação, na verdade. A nossa mente mecânica precisa entender as coisas com um começo, um meio e o fim. Por quê? Porque nós estamos no relativo, nós estamos sempre tentando entender as coisas com essa mente mecânica. Mas, na verdade, para nós, o espírito, né, não existe começo, meio e fim. Existe um presente eterno que está no absoluto, lá no sistema. E isso coordena tudo, se transcende em Deus, assume essa humildade perante o poder divino, atraído através dele, e depois de transcender, emana, né, sobre a substância. Então, olha só o que ele coloca aqui para nós, o balde, na página 273. Não digais, então a matéria pensa. Dizei que, na vida, a matéria, elevada a um grau mais alto de evolução, é veículo capaz, pela íntima elaboração sofrida, de produzir em maior medida o potencial nela incluído. É incomparavelmente mais científico, mais lógico e mais correspondente à realidade este conceito da divindade sempre presente e continuamente operando no âmago das coisas, precisamente na essência delas, do que o de uma divindade que, num ato único, num momento determinado do tempo, à maneira de um ser humano, age fora de si, de forma imperfeita e ao mesmo tempo definitiva.
O absoluto divino só existe no infinito. Sua manifestação, existir, manifestar-se, não pode ter tido um início. Em sua essência totalitária, ele não age no tempo, a não ser no sentido de um átimo. Átimo significa instante, de seu eterno devenir, do seu eterno evolver, do seu eterno evoluir. É por isso que nós falamos lá na primeira aula deste conceito de infinitos dentro de infinitos dentro de infinitos que se recriam através de infinitas possibilidades para que o ser sempre evolua. Por isso que existe ordem absoluta. Não existe desequilíbrio no universo. Tudo está acontecendo de acordo com essa administração de uma divindade que coparticipa, que interage junto conosco na sua obra. É assim que eu finalizo a nossa aula. Espero que vocês gostem. Ficou um pouco longa, 1000 perdões, mas espero que seja útil para todos nós refletirmos e até a próxima, pessoal. Um grande abraço.